E aí pessoal, tudo bom? Espero que você esteja bem. Hoje vamos estar falando aqui com você que está planejando dar início na sua fábrica de blocos, tá certo? Você está com esse planejamento há um tempo, está vendo aí a oportunidade de estar iniciando, começando nisso. Então, o que você precisa ali inicialmente saber, ter também, tá certo? Quais são as informações que você tem que levantar, enfim, tudo que você realmente ele precisa para começar sua fábrica, beleza? Antes de tudo, eu peço aí a sua ajuda, a sua contribuição. Se não for inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu like, curta aí esse vídeo, comenta, compartilha, enfim, nos dê essa força aí, pois ajuda bastante aí o nosso trabalho, beleza? Para estar fazendo aí, criando novos vídeos, novos conteúdos, que você deixar aí nos comentários, a gente vai estar trazendo resposta, beleza? Então, vamos lá. Você com certeza aqui está chegando nesse vídeo de duas formas, ou a plataforma lhe direcionou, você de repente já estava pesquisando, procurando aí sobre o assunto e ela lhe indicou o vídeo. Por isso, da importância de você curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda a gente, beleza? Ou você também pode ter chegado aqui por meio do link que nós compartilhamos com você. Então, das duas formas você chegou. Vamos lá, pessoal. É assim. O que eu vejo bastante é a preocupação da sua grande maioria que entra em contato conosco, é a preocupação em saber o valor do equipamento, né? O preço, essa é a verdade. O valor e preço tem diferença. É isso? Não sei se você sabe, mas tem. Não vamos entrar neste assunto. Então, as pessoas, a maioria pergunta ali sobre o preço. Quanto custa esse, aquele e tudo mais. Enfim, nada contra. Não estão errados. Mas também não estão 100% certos. Entende? Por quê? A meu ver, sua maior e grande preocupação deve ser ou deveria ser buscar conhecer o produto que a máquina irá fabricar, que é o bloco, tá certo? Ou seja, você deveria focar primeiramente em conhecer o bloco, a respeito do bloco, do que é feito, como é feito, o que se utiliza para se fazer, quais são as medidas, o porquê que ele é assim, nesse formato, aquele outro, enfim. Buscar o máximo de informação a respeito do assunto, dele, do bloco. Certo? Olha só, para você ter uma ideia, a gente, além dos equipamentos da máquina para fabricar o bloco, a gente também ainda trabalha fabricando formas manual. Não como antes. A gente já produzia em grande quantidade, em uma escala até bem considerável, formas manual. A gente hoje diminui um pouco com relação a isso, mas vamos lá. Tem gente que ainda chega, que já conhece nosso trabalho e que continua nos procurando, e aí ele, às vezes, quando dá para a gente atender, a gente atende. Então tem algumas pessoas que são indicadas, né, que ainda chega para a gente procurando forma manual, a forminha manual, sabe? Que ela, você bate ali, do bloco 14 no modelo estrutural. E aí a gente já viu que tem pessoas que fabricavam seus blocos, tinham uma forma manual vedação, no formato do bloco vedação e no formato do bloco estrutural, e faziam com o mesmo tipo de traço, com o mesmo traço de massa, ela fazia os dois modelos. Isso aí é óbvio que não dá certo, que não está certo, aliás, tá bom? Porque o traço que você vai utilizar para um bloco, para o bloco vedação é um, e para o bloco estrutural é um outro traço. Você entende? Então, se a pessoa está usando o mesmo, aí a gente já entende que ou ela está fazendo porque quer mesmo, né, uma escolha dela, mas está gastando mais material, ou porque ela desconhece, que é o mais certo que está acontecendo. Ela não conhecer, não saber o que está fazendo.
e acha que está fazendo certo. Então, por isso que, fora outras coisas, tá certo? Fora outras coisas, tem muito, vai muito mais além do que isso, vai muito, muito além, você nem imagina. Então, por isso que eu lhe recomendo buscar entender, primeiramente, conhecer sobre o bloco, aí conhecer sobre o bloco. Depois, a estrutura que você vai precisar, buscar se informar a respeito disso. Esse é um diferencial que nós oferecemos, que nós ajudamos os nossos clientes. Não são todos os fabricantes de máquinas que vão fazer isso. Não quero puxar a brasa aqui para minha sardinha, tá certo? Mas não estou falando que não existe um que faça. E ali tem sim uns fabricantes que dão esse suporte, que acompanham e tudo mais, que dão ali as suas consultorias e tal, tal, tal. Nós procuramos também auxiliar ali nossos clientes com relação a isso, com relação à estrutura, como está começando, como proceder, como está fazendo e tudo mais, no que podemos, no que está ali ao nosso alcance e até um pouco mais. É claro que a gente tem que ver o interesse dele também, tá bom? Da sua parte é muito importante o interesse, porque quem vai tocar o negócio é você, não somos nós, tá bom? Então vamos lá. Conhecer o bloco, conhecer o tipo de estrutura para você estar iniciando. Com relação à estrutura, vai haver diversos níveis, tá certo? E o que vai demandar isso é o seu capital, é o que você tem para investir inicialmente. Se você tem um capital mais curto, menor, então a sua estrutura vai ser menor, enfim, você vai ficar mais limitado a algumas coisas. É o seu capital, é a sua disponibilidade de investimento que vai determinar a estrutura. Então, de acordo com aquilo que você tem, a sua condição atual, você então busque a estrutura que lhe cabe no momento, tá certo? Inicialmente, você irá precisar, agora se atente bem a isso, irá precisar dos seguintes componentes para começar a sua fábrica. Você vai precisar da máquina, tá certo? Uma betoneira, pode ser nova ou usada, enfim, uma betoneira. Aí você precisa do espaço, tá certo? Para trabalhar, que você precisa fabricar e colocá-las em um campo. No dia seguinte você tem que empilhar eles, né, paletizar, enfim, para ter esse um outro campo. Porque se você só tiver uma área e ali você faz, e ali você faz o estoque, aí você acaba que se atrapalhando ali nesse sentido. Então, a estrutura, né, a máquina, a betoneira, a estrutura ali, o espaço, o local onde você vai trabalhar, que vem o material que você vai precisar, né, tipo areia, pó de pedra, o cimento, enfim. Então você precisa dessas coisas. E tudo isso demanda dinheiro, você sabe disso. Então não vai acontecer assim, pura e simplesmente acontecer não, como a natureza aí. Você vai ter que ter dinheiro para fazer isso. É mão de obra, tá certo? Aí você, conhecendo primeiro o bloco, como eu acabei de falar, conhecendo primeiro o produto, na hora que você já tiver fabricado seus blocos, seus primeiros e tudo mais, você vai ter como fazer a venda, o marketing para a venda. Não é isso? Você vai saber como explicar, você vai ter ali argumentos para explicar para o seu cliente o porquê que ele deve estar ali comprando, quais os benefícios, as vantagens e tudo mais. Tá certo? O outro ponto é que se você nunca teve experiência com esse tipo de equipamento, de máquina, e se o seu investimento inicial é pequeno, é curto, então é óbvio que provavelmente você vai estar lá à frente do negócio, né? Com a mão na massa, literalmente. Então, se você não teve experiência, você vai precisar ali entender como funciona o equipamento, você vai precisar aprender, manuseá-lo, operar, tá certo? Isso vai levar um tempo e o tempo que vai determinar a sua própria capacidade de absorver informações e tudo mais. Tá bom? Então, depois que você aprende, você vai praticando, praticando, que é para ganhar ali, tipo, tornar aquilo um hábito, assim, né? Então, é tudo isso que eu diria para você primeiro analisar e estudar. Aí você vem
e procura o valor dentre os modelos que existem no mercado. Você vai procurar aquilo que melhor se encaixa ali no seu orçamento, no capital que você tem para investir. Aí é que você vai pesquisar sobre a máquina, sobre os tipos de máquinas, enfim, o porte, né, a capacidade de produção e tudo mais. Trabalhamos, nós da DRC Máquinas, trabalhamos com, dos modelos manuais, trabalhamos com a poedeira e essa de alavanca na lateral, tá bom? Hoje, 2 de abril de 2025, nossa poedeira está saindo a 10 mil. Então, daqui a 6 meses, um ano, pode estar um outro valor. Daqui a 2, 3 meses, pode estar outro valor. Enfim, isso é muito variável. Tá certo, pessoal? A nossa manual, nossa máquina manual de alavanca aí na lateral, ela está ali no valor de 15 mil. A poedeira acompanha duas formas, motor 2CV, 2 vibradores. Poedeira é um modelo padrão que trabalhamos, tá certo? Assim como a outra também. As formas são na mesma proporção, 4 blocos de 9, 3 blocos 14, tá certo? A forma já é nesse tamanho padrão. A poedeira, algumas clientes chegam a perguntar, não dá para fazer uma forma maior, com 6, com 9, enfim. Não fazemos mais assim, já fizemos bastante. Nós deixamos, aliás, de fazer isso pelo seguinte motivo. Primeiro, que acontecia às vezes é que um cliente chegava com um modelo específico, um determinado modelo, aí a gente não conhecia, ia estudar projeto, tudo mais, ia ver, aí levava-se um tempo a mais, geralmente, do que aquele modelo que a gente já conhecia, já trabalhava. Aí chega um outro com outro, aí fica naquela e acaba aqui pancando, né? Acaba aqui atrapalhando ambos os lados. Então, paramos. E o porquê não fazemos maior, a forma num tamanho maior? Porque é uma ilusão você achar que com a forma maior, por exemplo, com 7 blocos de 9, você vai produzir mais. Infelizmente, você não vai produzir mais, tá bom? É uma ilusão. Diversos fatores ali, a gente tem como lhe explicar e com experiência também. Se for o caso, a gente faz um outro vídeo para falar a respeito disso. Mas vamos aqui. Se você tem uma forma maior, uma coisa acontece. Você nunca consegue encher todos os vãos, né, da forma igualmente. Você sempre vai encher mais um canto, uma parte, do que a outra da forma. Isso vai acarretar em que um bloco vai ficar mais resistente, porque ele vai pegar mais material, e outro menos. Então, uns ficam mais resistentes, outros mais frágeis, né? Mais fracos, vamos dizer assim. Na hora que você for vender, vai dar essa grande variação. Se você está fazendo para venda, você ou for fazer uma análise, ou seu cliente solicite ali uma quantidade para fazer análise, então você vai ter ali um probleminha ali, uma dor de cabeça, digamos assim, nessa hora, tá certo? Porque o desvio padrão ali vai ser grande. Segundo a norma, não vamos entrar também nesse detalhe a fundo, mas segundo a norma tem que ser considerado o pior resultado. Aí você já sabe, quando o desvio é muito grande, então o prejuízo para o fabricante é ainda maior. Aí isso acarreta em você, às vezes, não estar vendo o retorno, lucro e tudo mais, porque tem todo ali um processo a ser seguido, que é o que a gente também ajuda ali, como tá falando. A gente, junto com o cliente, vai orientando, vai dando umas dicas, passando ali as informações, o processo todo que ele precisa estar seguindo para manter ali um padrão de trabalho ali dentro do espaço dele, de produção e tudo mais. Tanto para ele ter um resultado mais equilibrado, vamos dizer assim, né? O mais bacana possível para ele, que ele não tenha perdas, tá certo? E consiga ali ter o retorno, né? E que assim se desenvolve o negócio dele. Porque se ele só ficar de qualquer jeito achando que, se você ficar pensando que só é pegar um material, areia, cimento, pedra, pó de pedra, tudo mais,
jogar ali dentro da betoneira, e tira da betoneira, joga na máquina e faz ali. Aquilo ali já por si só, porque você está fazendo numa máquina e aquilo ali já é o máximo, já é o top e tudo mais, você está enganado. Não é bem assim que funciona. Tem todo um processozinho que você tem que seguir, que você tem que observar e acompanhar e mantê-lo para poder você ter o melhor resultado, para você poder ter ali um produto de qualidade. Não é de qualquer jeito, tá bom? É uma coisa bem séria, tem que ter responsabilidade, beleza? Então, nossa máquina poedeira, por enquanto, está neste valor. A vermelhinha estacionária aí, que é de alavanca na lateral, está saindo a 15. Ela acompanha o carrinho garfo, tá bom? Um carrinho garfo para você estar fazendo a retirada das tábuas. Não acompanha as tábuas, mas nós temos um pacote onde disponibilizamos ali uma quantidade de tábuas junto com a máquina, beleza? Aí você consulta para ver os valores, tá certo? Então entenda, inicialmente para sua fábrica, que você vai precisar é a máquina de blocos, o modelo é você que vai definir qual vai ser, de acordo com a sua condição financeira, né, de acordo com o capital que você tem para investir. A máquina, uma bitoneira pelo menos, se você está com um pouco capital, então não vai ter como começar com o misturador. Então vai ser bitoneira, o espaço, tá certo? O espaço. Aí você vai pesquisar, isso varia muito, né, de região para região. Vou já falar de valores aqui que eu fiz aqui na minha região. Então, o espaço, o material, tá certo? Que é cimento, areia, pó de pedra e aí mão de obra. 5 coisas basicamente que você vai precisar inicialmente. Então, se atente a isso, levante os valores, aí você vai saber exatamente o quanto que você precisa, do que precisa e quanto precisa, né? O que precisa, basicamente, você já tem a informação. O valor que precisa para dar início nisso, você vai fazer de acordo com a sua região, tá certo? Aqui na nossa região, aqui na minha região, né? Aqui estou localizado em Manaus, Amazonas, por alto ali não está preciso, mas você precisaria para iniciar com a poedeira de 20 a 25 mil, tá certo? Com a estacionária de alavanca, você precisaria de 35 a 45 mil, tá certo? Você está dando início. E isso você não está folgado não, tá bom? Você teria que arregaçar as mangas e ir para a luta mesmo, tá bom? Com sangue nos olhos para fazer o negócio acontecer, beleza? Por isso, falei aí para você que você precisa levantar primeiro essas informações para ir assim você fazer todo o seu planejamento ali, tá bom? Agradeço aí a você que ficou até o final deste vídeo. Mais uma vez eu peço que curta, comente e compartilhe aí, que isso ajuda bastante a gente, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, deixa aí abaixo nos comentários que traremos a resposta para você, beleza? Até a próxima.